Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Variedades. Nesta terça-feira começa mais um Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, promovido pela AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Será a 24ª edição do Congresso, que acontecerá este ano, de 24 a 26 de outubro, no Hotel Continental, em Canela. As rádios Tupã e Clube FM estarão presentes, nós estamos nos deslocando para participar dele, e estaremos, nesses 2 dias, em contato com o que tem de atual e as perspectivas futuras da radiodifusão brasileira. Nesta terça-feira, tem o início com o credenciamento no Centro de Eventos e logo mais às 19 horas a abertura oficial do 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. E também a inauguração da Feira de Equipamentos. Espera-se a presença na abertura de autoridades estaduais e nacionais ligadas ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e também ao governo federal. Nós teremos na manhã, na quarta-feira, a primeira palestra, que terá como tema o mundo na visão da RBS. A coordenação será da doutora Débora Dalcin Rodrigues e quem fará a palestra é o vice-presidente de mercado do Grupo RBS, o Marcelo Pacheco. Às 10 horas, o painel Comunicação na área digital, oportunidades para a radiodifusão, com o Domingos Seco Júnior, o PC Dias e a Giovana Dalla Corte. A coordenação será de Sandro Padilha. À tarde de amanhã, painel Tecnologia, migração do rádio AM para FM e o final do sinal analógico de TV. Será o início da operação da TV digital, com o Carlos Fini, engenheiro, depois a evolução do rádio através de André Sintra, que é engenheiro assessor da ABERT, e Cauê Frazon falará sobre receptores faixa estendida. É aquele equipamento que poderá pegar os rádios que transmitirão em FM numa faixa um pouco maior do que a de hoje. É um rádio que estende aos antigos canais 6 e 7 da televisão para a recepção de rádio. A coordenação será do engenheiro Carlos Fini. À tarde, a palestra Jornalismo Investigativo, através do jornalista do SBT, Roberto Cabrini, com a coordenação de Luiz Alberto Campos Cruz, que é o gerente do SBT no Rio Grande do Sul. Nesta tarde também teremos um chá das mulheres, com uma palestra com Cristina Ranzolin. E uma oficina Excelência em Tecnologia, a cargo de José Luiz Bonamigo, que é colega nosso, diretor da AGERT, colega na coordenação de tecnologia da AGERT. Nós também teremos na quinta-feira um jantar, a exemplo do que teremos nessa terça-feira, que será oferecido por alguma empresa de comunicação do Rio Grande do Sul. No último dia, teremos uma Assembleia Geral Ordinária, prestação de contas e a reeleição da nova diretoria, uma vez que, excepcionalmente, neste ano, não teremos eleição para a direção da AGERT. Isso foi uma opção da direção da AGERT, uma vez que há essa questão da migração do AM para o FM ainda não concluída e é um processo bastante delicado. A atual diretoria, especialmente o atual presidente, o Roberto Servo Melão, está muito a par do que está acontecendo e acompanhando com muita atenção esse tema, e por isso houve essa opção de recondução dessa diretoria, excepcionalmente nesta edição, por mais 2 anos. No último dia teremos uma palestra Brasil, Passado e Futuro, a cargo de Alexandre Garcia, que é um comentarista econômico da Rede Globo Televisão. A coordenação será de Pedro Ricardo Germano. Às 10 horas e 30 minutos, a palestra O Brasil de Amanhã, Liberdade Econômica, Desenvolvimento Social e Fim da Impunidade, através do jornalista do Grupo Bandeirantes, Diego Casagrande. A coordenação será de Sérgio Moreno Cássio. À tarde, um painel aberto, Anatel, Ministério das Comunicações, com a doutora Wanda Nogueira, secretária de Radiodifusão do Ministério, Dr. Vito Menezes, que é o superintendente da Anatel e superintendente de outorgas e recursos de prestação, e também a coordenação que será a cargo do Cristiano Lobato Flores. Também à tarde de quinta-feira, um painel Gestão de Rádio, Sucessão Familiar. Serão integrantes nesse painel Dr. Alessandro Spiller, sócio da Dupont Spiller Advogados Associados, Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa de Comunicação e ex-presidente da AGERT, e a coordenação seria de Marcos Ditz Piccoli. A última palestra, a reforma trabalhista, através do ministro do Trabalho, ministro Ronaldo Nogueira. A coordenação será de Ari Florencio Calduro dos Santos, que é diretor da AGERT e também presidente do Sindirádio, Sindicato Gaúcho das Emissoras de Rádio e Televisão, e da Federação Brasileira de Rádio e Televisão, a FENAERT. E, por último, um jantar às 20 horas de quinta-feira. Essa é a programação
deste evento, deste congresso, do 24º, que começa hoje, nessa terça-feira, e se estende até quinta-feira no Hotel Continental, em Canela. Aliás, o hotel que está completamente lotado, todo ele estará destinado somente ao congresso, inclusive houve a necessidade de se reservar alguns apartamentos em hotéis próximos para poder atender a procura, que está sendo muito grande por parte dos radiodifusores do Rio Grande do Sul e alguns radiodifusores também do Brasil e, claro, também algumas autoridades do poder concedente, principalmente do Ministério das Comunicações, que estarão presentes nesse evento que acontece em Canela. E, como eu falei, as rádios Tupã e Clube 1 estarão acompanhando para estar atenta ao que é a realidade hoje na radiodifusão brasileira e especialmente as perspectivas para o futuro da radiodifusão brasileira. Trazendo informações sobre o 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão para o programa Variedades, Miguel Porto Neto.